nossa comunidade sagrada dos Pais Celestiais, aqui de Brumado, Bahia. Gostaria de agradecer a presença de alguns irmãos que fazia tempo que eu não via o rosto, e sejam todos bem-vindos para o nosso sermão. Todos vocês devem estar participando do nosso Rondoquê com o nosso reverendo David Don Kim, né? Todas as manhãs. E então vocês estão recebendo palavra todos os dias, palavras que a gente vai usando, né, para cumprir com nossa responsabilidade. Eu gostaria de compartilhar uma tela aqui. Acho que vai dar certo. Vocês estão vendo, Sr. Anderson? Ah, tá. Sim. Ok. Sim, tá. Ok. Então, irmãos, nesse dia de hoje, né, gostaria de falar mais uma vez, tem já alguns dias que não dava o sermão aqui na nossa regional de Brumado, né? Então, lembrando das palavras do nosso presidente Coit, essa semana ele deu muita ênfase, né, sobre separação de Satanás, né? Que antigamente, né, na igreja era muito enfatizado isso, né? Nós estamos na época do registro já, na época do Chanigu, mas, né, lembrando, né, que ainda, né, tem um mundo espiritual mal, né? Então, por isso que muitas das vezes acaba que nós somos invadidos realmente pelos maus espíritos, né? Não significa, né, que é o próprio Lúcifer, né, o antigo Satanás, o mais terrível, mas tem muitos maus espíritos que ainda se introduzem, né, na nossa vivência. Então, por isso que eu gostaria realmente de enfatizar, né, essa parte, né, que é a separação de Satanás, e durante o nosso dia, nossa semana, muitas das vezes, né, acaba que ocorre que absolutos espíritos maus vêm e ainda introduzem nossa vida. Então, a gente quer mobilizar o mundo espiritual, no caso, só absolutos bons espíritos. Então, se durante esse período, né, do dia, a gente... Entra lá no chuveiro. Liga o microfone, Tiana. Então, durante o dia, né, pode ocorrer muitas coisas, inclusive agora, ouvindo a voz da minha esposa, ocorrem muitas coisas que pode desfocar o que a gente realmente quer fazer. Então, na nossa vivência, nossa vida de fé, temos que estar cuidando da nossa mente, as nossas palavras, né? Todo dia. Porque Satanás ele vai usar todas as oportunidades para tentar desviar o nosso foco. Agora nós estamos nesse período, né, de 100 dias para nós conseguirmos os 43 filhos espirituais. Então, durante esse período de tempo, nós deveríamos realmente cumprir com nossa responsabilidade, que foi pedido pela verdadeira mãe. Mas ocorre que muitas das vezes, durante esse período, surgem muitas coisas, né, como trabalho, outras preocupações com família, escola dos filhos, tudo isso, e acaba que nós perdemos muito tempo e acabamos não fazendo o testemunho, né, que é a parte principal. Então, por isso que a gente tem que cuidar realmente, cada segundo, das nossas palavras e ações. Nós perdemos muito tempo falando mal da vida dos outros, ou usando nosso tempo realmente para criticar os outros, ou falar coisas que não estão centralizadas na providência. O tempo que você deveria usar para fazer testemunho acaba sendo usado de maneira que os maus espíritos querem. E Satanás acaba utilizando os nossos corpos físicos da maneira errada, né? E não é da maneira que nós queremos. E agora, né, de uns 6 meses para cá, todos nós estamos esforçando realmente para nos tornar a família Chombo.
Tem muitas pessoas trabalhando e dando vinho sagrado na rua, e outros fazendo libertação de antepassados. E eu observei, né, que durante esse período, se você investe um pouco de tempo centralizado na vontade da nossa verdadeira mãe, centralizado na providência central, então nós acabamos obtendo muitas vitórias durante esse período de 6 meses. Enquanto que outra providência acaba outro grupo de pessoas acaba não tendo vitória nenhuma. Então veja que de uns 2 anos para cá, muitas famílias abençoadas acabaram terminando a libertação de antepassados que estava parada há muito tempo. Então, se a gente foca realmente aquilo que a verdadeira mãe está pedindo, então o mundo espiritual também trabalha junto. Eu vejo que ainda, né, tem outras famílias na nossa região que acaba que as palavras que a verdadeira mãe está falando para eles acaba não chegando para essas pessoas. Então, por isso que a gente temos, nós, os irmãos, né, mas a responsabilidade da figura central tem que ser levar todos os irmãos a cumprir essa parte vertical da libertação. E se nós não esforçamos, se nós não chegamos e falamos pessoalmente com as pessoas, então tem muitas pessoas que não conseguem começar realmente a libertação de antepassado e chegar até as 430 gerações, porque acaba que a pessoa não ouviu o sermão, ou ouviu e não teve força para começar. Então, aqueles irmãos que têm mais facilidade de entendimento, os membros mais jovens, no caso, tem que acabar ajudando aqueles membros mais velhos. No caso, nossos pais, nossos avós, pode ser pai e os avós, ou amigo. Por quê? Tem pessoas que já estão na certa idade, de 65 anos para cima, é muito mais difícil a pessoa compreender ou acabar fazendo, mesmo que tenha condições financeiras. Então, os mais jovens, as pessoas mais jovens, têm que trabalhar essa parte. E uma parte importante que nós devemos entender é que se você não falar, as pessoas acabam, se você não investe tempo para que aquelas pessoas cheguem a começar a libertação de antepassados, se você não cuida pessoalmente, muitas das pessoas acabam não fazendo. Então, é o mesmo caso do nosso testemunho. Agora nós estamos esforçando, né, através do WhatsApp, outras pessoas estão usando o Zoom, de alguma outra maneira, né? Mas o WhatsApp é a maneira mais rápida que você mandou uma mensagem para a pessoa. Mas acaba que a gente passa muitos dias sem falar com os nossos convidados, né? E às vezes você manda a mensagem para o convidado e ele acaba não respondendo. Este é um período de tempo em que você não deve realmente perder a paciência. Quando você manda uma mensagem para alguém e a pessoa acaba não respondendo, isso ainda não acabou o jogo, porque o jogo na verdade, Deus e Satanás estão olhando a nossa atitude. Então, durante aquele período que você está no período seria indenização, né? Antigamente nós usamos, né? A palavra indenização, mas é um período em que você tem que digerir. Então, os meus convidados de WhatsApp, né? A cada um dia, 2 dias, eu estou mandando mensagem para ele. Acaba que muitas das vezes alguns deles não respondem, mas tem outros, né? Que eu estou falando, fazendo oração e acaba que eles me respondem. Então, esse é o período de batalha espiritual, que nós devemos ter sabedoria para ultrapassar esse tempo. Tem muitos dos casais que nós demos o vinho sagrado e esses casais, muitos deles são muito positivos. Mas se a gente não procurar eles, acaba que cai naquele mesmo sistema dos membros antigos que não começaram a libertação de antepassados. E acaba que essas pessoas realmente não têm a condição para subir de nível, né? Então, o que a gente deve perceber que a palavra é algo que você tem que trabalhar para entrar na mente das pessoas. Não entra de uma hora para outra. Tem uma pessoa que eu trabalhei com ela, que eu venho falando para ela sobre libertação, sobre a parte de
realmente de quitar os débitos passados, fez libertação e não quitou aquela parte em aberto, levou cerca de 2 anos para que ela pudesse completar aquela parte que estava em aberto. Então, essa parte que a gente deve esforçar realmente. E na parte do testemunho também. Tem muitas pessoas que a gente acaba falando 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, e ainda você não tem vitória. Mas a gente temos que esforçar sem perder a paciência. O período de tempo que a gente tem que esforçar, no caso do testemunho, é o tempo que você está sendo avaliado pelo mundo espiritual bom e pelo mundo espiritual mal também, né? Satanás, né? A parte do mundo espiritual mal está olhando para ver se você realmente tem capacidade de amar a pessoa, se você não vai perder a paciência, se não vai criticar o filho espiritual. Então, mesmo se a gente usa a palavra errada contra o filho espiritual, isso se torna uma condição que Satanás vai ganhar a condição para poder acusar e tirar o filho espiritual da igreja. Então, a gente tem que ter sabedoria durante todo esse período. Então, eu estava pensando hoje, né, no sermão que ia falar essa noite, né, lembrando muitas das vezes que o presidente Coit, ele repete aquelas mesmas palavras várias vezes, tocando no mesmo assunto, porque a palavra ela tem que entrar gradativamente na nossa mente. Tem pessoas que você fala uma vez e ela já está pronta para fazer. Tem pessoas que você tem que falar 10, 20 vezes a mesma coisa, para que a palavra entre gradativamente na mente de cada um de nós. Então, vocês devem perceber, todos vocês ouviram, né, a verdadeira mãe, ela fez uma determinação, né, que 7 anos depois ela entregaria, né, o Charlie Book, né, ela fez uma promessa para Deus, né, e teve que trabalhar muito duro. Então, veja que a verdadeira mãe se esforçou durante 7 anos para que as famílias abençoadas pudessem entrar no Chombo, pudessem se registrar. Agora, todos nós, famílias abençoadas aqui, nós fizemos um juramento quando nós recebemos a bênção. E muitos de nós acabam que não lembram, né, realmente o que foi jurado naquele dia, né, que era se tornar uma família como dona do Chonigu. Agora todos nós estamos fazendo essa oração. Então todos nós temos que esforçar realmente, lembrando o juramento que fez, né? Quando a gente faz um juramento, a gente deve realmente cumprir. Então, agora, né, nesse tempo providencial, temos que caminhar junto com o coração da nossa verdadeira mãe. E se a gente não trabalhar junto com a nossa verdadeira mãe, o trabalho dela torna-se muito mais pesado. Por isso que ela está esforçando muito para que tenha muitos seminários de libertação, para que muitas famílias abençoadas possam se tornar famílias Chombo. Temos outro grupo de pessoas, que são os nossos líderes, né, que está esforçando muito para dar palavras para nós, né, explicando realmente como é o processo, fazendo seminários, fazendo escola do Messias Tribal Celestial, a escola do Chombo também. Tem 2 escolas, uma na quarta e outra na sexta. Todo esse tempo investindo palavra para que as famílias abençoadas sejam motivadas realmente a se tornar uma família Chombo. Então, durante este período, todos nós devemos esforçar para que uma família mais aqui em Brumado, possa se tornar uma pessoa que está completando os 430 gerações de libertação e bênção de antepassado. Se a gente não esforçar realmente com palavra e você motivar aquelas pessoas, acaba que as pessoas passam muito tempo e acabam não fazendo. Né? E aí nós perdemos tempo, né? Lembrando que o presidente Coit falou mais uma vez, né, na providência de Moisés, o curso da providência de Moisés de saída do Egito para Canaã, pode ser que Moisés não fez um bom planejamento, que não tinha alimentação direita, né? Mas a parte do lado do povo israelita era realmente acreditar na palavra de Deus, que tudo daria certo durante um período de tempo. Por que ele não planejou direito? Porque o primeiro curso de Moisés era apenas 21 dias para chegar em Canaã. Então, mas quando não obedeceu e ainda criticou,
esse período acabou se tornando realmente 40 anos. Agora, nossa mãe tem o objetivo da nossa mãe é que nós restauramos a nação, todas as nações, né? As 3 nações principais, né? Providencial é até 2023, 2022, 2023. E todo mundo ser restaurado até 2027. Então, esse curso que a gente tem que trilhar pensando realmente que não podemos fracassar nessa caminhada, né? Dos 7 anos próximos. Então, já passou os primeiros 7 anos, agora nós estamos no segundo curso de 7 anos. Nesse segundo curso de 7 anos, nós temos que obedecer absolutamente cada pedido da nossa verdadeira mãe. Então, a parte de acreditar e realmente estar ligado com o coração da verdadeira mãe, é o tempo que vai decidir se a gente vai restaurar a nação brasileira. Então, que está a condição, né, o Johnson principal que a gente deve preparar é o número de todas as famílias abençoadas se tornarem famílias Tchombo. Então, cada vez que a gente liberta e dá bênção para nosso antepassado, significa que aquele número de pessoas irá trabalhar, né? Mas para mobilizar essas pessoas do mundo espiritual, a gente não vai mobilizar eles se a gente está muito preguiçosamente, né? Se a gente passa o dia inteiro desligado realmente da providência, com certeza o mundo espiritual não vai querer trabalhar com pessoas que estão desligadas, que estão preguiçosas, que estão fazendo outra coisa descentralizado. Então, o mundo espiritual ele é mobilizado quando nós esforçamos realmente, centralizado na providência, né, que Deus está pedindo. Então, se nós centralizamos nossa vida somente no trabalho, o mundo espiritual realmente não vai trabalhar conosco, né? Vai acabar buscando outra pessoa para trabalhar. Então, vemos que os anjos, os bons espíritos, realmente trabalham onde que a pessoa está centralizada junto com a direção da verdadeira mãe. Onde que não tem, que as pessoas estão desligadas da providência da verdadeira mãe, então não tem nem intenção de Deus, nem intenção de Satanás. Por quê? Já que está desligado da verdadeira mãe, realmente já está do lado de Satanás. Então, nem o mundo espiritual mal tem intenção naquela pessoa. Então, quando a gente decide que a gente vai realmente, por exemplo, fazer testemunho, quando você decide fazer aquilo, então o mundo espiritual mal vai trabalhar para que você desvie a sua atenção fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver com testemunho. E vai querer que a gente realmente esqueça, né? E a gente acaba pensando em muitas outras coisas que não tem nada a ver com testemunho. Então, por isso que esse período de tempo que a gente está vivendo agora, aqui junto com a nossa mãe, é um período de tempo mais que nós devemos centralizar cada vez mais. O presidente Coit, de manhã, ele deu um exemplo no nosso Rondoquê, né, que seria sintonizar. Né? Centralização seria como a sintonização do rádio. Quando a gente quer ouvir o rádio, a gente tem que sintonizar ele na frequência da rádio, né? Corretamente. Se você está um pouquinho fora, desconectado, então a voz vai sair toda distorcida e você vai ouvir meio que você não vai conseguir ouvir direito. Então, a centralização é da mesma maneira, né? Aquilo que nossa verdadeira mãe está pedindo, se nós centralizamos nossa vida no mesmo nível que a verdadeira mãe está pedindo, as coisas que a verdadeira mãe está pedindo, então a nossa centralização vai estar sempre correndo de acordo com o pedido da nossa verdadeira mãe. Então, nós que somos pais, algumas pessoas têm filho, outras pessoas são jovens, que estão participando aqui hoje e não têm filhos ainda, mas quando você tem um filho, com certeza você não quer que ele seja preguiçoso, que ele seja desleixado e que ele faça as coisas ruins, que ele use droga, que ele beba, que ele fume. Então, nenhum de nós vai querer que nossos filhos sigam nessa direção. Então, desta mesma maneira, né, Deus, ele também quer que todos nós tenham uma expectativa de se tornar uma família Tchombo. E se uma dessas das famílias abençoadas não se torna Tchombo, o coração de Deus fica angustiado. Né? Ele não pode sentir
felicidade completamente. Então, as famílias abençoadas que estão participando do sermão são aquelas mais alinhadas. Então, acaba que cada um dessas famílias que estão alinhadas deve trabalhar para aquelas pessoas que estão mais distantes, para que elas possam se alinhar, possa estar conectado, né? Tem que estar realmente centralizado na providência. Nós não podemos deixar as famílias abençoadas desgarradas. Não podemos deixar os nossos irmãos desgarrados, onde que eles acaba que passa o tempo, perde a vida física e vai para o mundo espiritual sem cumprir toda a responsabilidade. Agora minha irmã estava com Covid durante esse período de tempo que passou e já saiu do hospital e já está em casa, né? Mas no período que ela estava mal, todos nós estávamos fazendo oração para que ela pudesse se recuperar, porque não podia ir para o mundo espiritual, sendo que tinha muitas outras coisas que tinha que fazer. Agora, nesse período de pandemia, né, por causa do Covid, muitas pessoas, membros, acabaram perdendo a vida. E nós tivemos relato de duas senhoras, que era da família Tchombo, acabaram indo para o mundo espiritual, mas teve outros irmãos que não completaram. Né? Teve os outros irmãos que se afastaram da igreja e acabou indo para o mundo espiritual. E as pessoas tinham uma responsabilidade muito grande para cumprir aqui na Terra. Então, a gente não deve deixar que os nossos irmãos possam se perder durante o caminho. É nossa responsabilidade. É a minha responsabilidade mostrar para maior número de irmãos realmente qual é o foco da providência. Se a gente perde o foco da providência, acaba que, como o pastor daí falava, né, que a mão de Deus já não alcança. Né? A pessoa está tão desligado que não tem como a mão de Deus tocar aquela pessoa. Né? Então, gostaria também de ler uma pequena parte do Chon Song-yeon, as palavras eu tirei do Chon Song-yeon, né, para motivar cada vez mais os nossos irmãos. Então, não deixar os nossos irmãos desgarrados. Essa palavra eu achei bem interessante, porque todos nós iremos viver no mundo espiritual. É uma coisa que a gente ouve outra vez. Então, devemos nos preparar, não temer, mas ter isso em mente, né? O mundo espiritual é o mundo do coração. O mundo espiritual é o mundo que cada um de nós deve viver centralizado realmente no coração. Não é um lugar onde nós iremos viver baseado em nossa aparência, né? Aquilo que eu posso mostrar que eu sou muito bem instruído, que eu tenho uma profissão, mas é um mundo realmente que eu irei sentir realmente o amor pelo próximo, né? Que eu irei demonstrar que o meu irmão realmente está na mesma sintonia de coração comigo, né? Que espécie de lugar é o mundo espiritual? Algumas pessoas dizem que aqueles que falam acerca do mundo espiritual são lunáticos. Então, é claro que todos que estão participando aqui esta noite, né, com certeza já ouviu essa palavra, né, que quando a gente tenta falar sobre mundo espiritual, muitas das pessoas falam, não, isso aí é besteira, né, mundo espiritual é uma coisa que eu não posso ver ou está muito além da minha imaginação, né? Então, acaba que o verdadeiro pai fala assim, logo eu não falo dele. Então, a gente prefere não falar quando a gente é ridicularizado ao se referir ao mundo espiritual. Né? Que espécie de mundo é o mundo espiritual? É um lugar onde tudo é possível, se você estiver em um coração do mesmo nível que o coração de Deus. Então, o mundo espiritual, de acordo com os relatos do nosso verdadeiro pai, é um lugar onde você pode fazer qualquer coisa, onde tudo é possível. Então, mas tem que estar na mesma sintonia que Deus. Então, muitos de nós temos muitos sonhos que queremos realizar, mas você vai ter toda a liberdade de realizar todos os seus sonhos no mundo espiritual, mas tem que ter a sintonia junto com o coração de Deus. Então, se nós vivemos uma vida na Terra desligado, desintonizado do coração de Deus, obviamente, quando você for para o mundo espiritual, você também vai estar desligado do coração de Deus. Então, você não vai ter toda a liberdade que você acaba esperando ter
enquanto tem sua vida física na Terra. Todos nós temos vidas limitadas nessa Terra. E acabamos, né, desejando realmente as coisas materiais. É um desejo que nós temos e uma necessidade que você sente mais que é imediata, né? As coisas materiais. Mas, quando você passa dessa vida para o outro mundo, você tem toda a liberdade, desde que você esteja no mesmo nível de coração que o coração de Deus. Então, se não tiver sintonia com o que Deus está almejando, né? Que é realmente sentir que o meu irmão está sentindo alguma dor, ou que ele está sofrendo, então, que ele está necessitando realmente viver uma vida com Deus. Então, se você não tem essa mesma sintonia, se tem pessoas sofrendo e você não sente que é uma necessidade imediata, você também não vai desenvolver esse mesmo sentido depois que você for para o mundo espiritual. Não vai desenvolver esse coração. Então, por isso que cada vez que nós temos oportunidade de dar testemunho, quando surge uma pessoa na minha frente, aquela pessoa que está surgindo na minha frente já é um potencial filho espiritual que eu devo realmente transmitir as palavras do princípio divino. Lembro-me quando era jovem, realmente no início da igreja, todos nós tínhamos muita ansiedade de transmitir as palavras do princípio divino. Então, quando você começa um processo de amizade com alguma pessoa, então já vem aquela vontade realmente de transmitir as palavras do princípio divino para aquela pessoa, para que ela possa se libertar. Só que a gente não pode fazer isso com muita pressa, né? Porque acaba que a pessoa acaba se afastando. Então, como a gente tem que tratar do mesmo nível que o nosso filho físico, né? A gente começa devagarzinho, explicando gradualmente, cada passo, né? Não pode fazer tudo de uma vez. Né? Então, vou continuar a leitura aqui. O mundo do coração é o mundo da felicidade, sem limites. Então, o mundo do coração realmente, todos nós que, quando realizamos alguma coisa centralizada no coração Shinjom original, todos nós temos muita felicidade. No entanto, vocês têm que passar inúmeros estágios de treino e reeducação. Têm de avançar passo a passo, enfrentando desafios constantemente. Embora possa demorar centenas de milhões de anos, todas as pessoas estão destinadas a passar por este curso, quer venham do oeste ou do oeste ou do oeste. Você tem que se tornar pessoas que choram pelos outros, não por vós próprios. Né? Então, realmente, acaba que durante o nosso período de vida, como nós estamos ocupados com nossas atividades diárias e coisas que nós desejamos, muitas das vezes a gente realmente esquece realmente a vida religiosa. Mas a vida religiosa é o período de tempo em que realmente eu tenho lembranças realmente de quando era membro interno, quando fazia restauração material correndo em Campo Grande, que eu nunca lembro com tristeza, né? Ou com angústia, ou com desprezo. Somente naquele período de tempo que eu estava de membro interno em Campo Grande, que eu corria mais fortemente, corria realmente para conseguir a meta, é o período realmente que o mundo espiritual estava ao meu lado, correndo junto, né? Porque eu sentia muita felicidade. Toda vez que 8 horas da noite acabava a restauração material, sentia muita felicidade. Né? E todo dia realmente era um desafio, né? Cumprir a meta. Não era a meta alta, falando sobre externamente da parte material, mas se você não cumprisse aquelas partes que o presidente Coito explica, você passasse dificuldade, perseguição, seria a palavra perseguição, né? Durante o dia as pessoas falavam a palavra que machucava o coração. Se a gente não ultrapassava aqueles limites, realmente você não conseguia a meta. Né? Então, nós temos que ser treinado realmente para ser reeducados, porque nossa vida realmente, basicamente, foi uma vida totalmente centralizada no egoísmo. Por isso que o verdadeiro Pai desenvolveu esse curso. O verdadeiro Pai não tivesse desenvolvido esse curso, basicamente nós não poderíamos sair da esfera em que Satanás estava dominando nós realmente. Então, agora, no período realmente que nós estamos
tendo que libertar as 430 gerações antepassadas, essa parte de restauração material, que nós temos que ofertar é dinheiro, né? É material. Né? O dinheiro não é dinheiro, é material. Né? Nós temos que entender essa parte e entrar na esfera realmente que nós sentimos que estamos sendo restaurados. Né? E até os antepassados, né? Se tem alguém que critica muito dinheiro, esse é um antepassado que está falando na sua orelha, né? Para você criticar essa parte. Então, não devemos usar a nossa boca para criticar essa parte, mas devemos ter muita gratidão ao fazer essa parte de libertação dos antepassados. Por conseguinte, não hesitem, desafiem o destino dizendo: faz comigo aquilo que queres. Estou disposto a morrer, estou disposto a seguir este caminho, mesmo até a morte. Aconteça o que acontecer, avançarei com este coração. Se desafiarem a vossa fé dizendo: embora tu me possas matar, o meu coração não morrerá. Levá-lo-ei comigo para o mundo espiritual e enxertá-lo-ei lá. Então, tem muitas pessoas aqui que eu tenho certeza que já participou de restauração material. Né? Muitas das vezes, quando você dá restauração material, muitas pessoas dão a perseguição. Algumas pessoas, como no meu caso, foi ameaçado de morte com armas e tudo isso, mas quando você ultrapassa esse limite de medo da morte, que pode ser que parecia que você ia morrer, né? Mas basicamente quando faz restauração material ninguém morre. Mas o medo que você tem que ultrapassar, às vezes entrando num... Já teve casos de irmãs que entrou em um prédio e foi perseguida por algum homem, né? Então, na verdade, você tem que ultrapassar o medo da morte realmente, porque senão a fé nossa se torna meio fraquinha, né? E Satanás vai acabar nos derrubando muito mais rapidamente. Né? Permanecendo do lado de Deus, vocês dirão: vais invadir o domínio do coração de Deus? Então, essa parte é muito interessante, né? Porque Satanás não pode dominar nada que já está no domínio do coração de Deus. Né? No domínio de Deus, Satanás já não pode invadir mais. Então, uma vez que você ultrapassa o limite do medo da morte, ou, por exemplo, quando você conquista os 430 gerações de antepassado, libertado e abençoado, Satanás já não pode dominar mais essa esfera. Então, já está no domínio do coração de Deus. Satanás não tem como invadir. Pode invadir o domínio do coração de Satanás, mas não pode invadir o domínio do coração de Deus. Não é essa a lei celestial? Satanás governa o domínio do coração do mundo satânico, mas não pode governar o domínio do coração de Deus. Uma vez que você cumpre a meta que já está estabelecida, não tem mais como Satanás dominar você. Uma vez que você já se tornou unido em mesmo coração com o coração de Deus, não tem como Satanás dominar mais aquilo. Satanás só pode dominar uma vez que você está na esfera satânica. Então, muitas das vezes, as pessoas são invadidas porque elas começam a fazer coisas realmente centralizadas no domínio onde está as coisas sobre o domínio de Satanás. Aí Satanás pode invadir. Mas uma vez que você ultrapassa todas essas esferas que está no processo realmente de restauração, Satanás não tem como tomar esse domínio para si. Ele já não tem como invadir nunca mais. Né? Portanto, logo que o mundo satânico seja assimilado ao domínio do amor de Deus, o mundo espiritual também o será. Então, uma vez que a gente ganha vitória, já está sob o domínio de Deus. Né? O mundo espiritual também vai querer servir aquela pessoa que está no mesmo nível que o domínio de Deus. Já o mundo espiritual, quando você não cumpre a sua responsabilidade, não tem como os bons anjos e o mundo espiritual bom ajudar. Por isso que fala mobilizar o mundo espiritual. Então, este mundo será o reino celestial, onde ninguém será impedido de entrar em qualquer dos 12 portões de Péla, nas direções do oeste, do este e oeste, sul e norte. Então, basicamente, o mundo espiritual ele vai
ser modificado de acordo com o que quando eu cumpro a minha responsabilidade, quando eu ganho vitória. Daí o mundo espiritual bom, os bons antepassados, vai querer servir ao ser humano que está na posição original. Então, todos nós que podemos nos tornar a família Chambô, que libertou e abençoou os 430 gerações de antepassados, Satanás não tem mais como invadir. Então, muitas das vezes a gente tem problemas que a gente... pecados, né, de antepassados que a gente não conseguiu resolver e Satanás continua invadindo a nossa vida. Mas quando nós fazemos essa libertação, Satanás já não tem como invadir, porque você tem uma proteção enorme do mundo espiritual bom. E daí aquele costume antigo acaba desaparecendo da nossa vida. Toda a gente será bem acolhida. Por quê? Porque através do coração de Deus, todos se podem tornar um só e harmonizar em qualquer parte. Então, uma vez que a gente tem a ajuda realmente dos nossos absolutos bons espíritos, então essa esfera fala-se, né, que um casal abençoado, né, o presidente Coelho já falou, mais ou menos 7.000 pessoas ou mais. Então, imagine vocês sendo protegidos por 7.000 pessoas boas. Ou pensando, né, 7.000 pessoas que a gente tem de antepassados que são ruins. Então, acaba que durante este período, que ainda não foi libertado, a gente acaba cometendo pecado por influência desses espíritos, né? Agora, se você tem 7.000 absolutos bons espíritos e abençoado, e você faz atividade centralizado na vontade de Deus, na direção que Deus está mandando, a providência que Deus está mandando, Satanás não tem como dominar essa esfera. Você será dominado somente por sua... Na verdade, você vai dominar o mundo espiritual bom. E o mundo espiritual mal não terá como entrar. Por isso que o presidente Coit, o reverendo David Donkin, tem falado muitas das vezes, né, mobilizar o mundo espiritual. Mas nós devemos, primeiramente, claro, né, que todos eles vão ajudar, mas temos que começar mesmo sendo atrapalhado pelo mundo espiritual. Muitas das vezes ocorrem coisas, né, na nossa vida que nós acabamos pensando que é coisa ruim. Mas o mundo espiritual está trabalhando para que a gente possa realmente mudar a situação deles que estão sofrendo. Se a gente não trabalha para mudar a situação deles, não tem como eles poder ajudar a nossa família. Por isso que fala mobilizar o mundo espiritual. Quanto mais a gente libertar, mais o mundo espiritual vai se tornando bom. A nossa esfera de vivência vai se tornando boa. Então, essa relação entre o mundo espiritual e o mundo físico, entre os nossos antepassados e a nossa vivência e os nossos descendentes, vai se tornando cada vez mais libertado. Então, nós realmente temos que cuidar essa parte de libertação por causa dos nossos descendentes, né? A segunda geração. Nós deixar esse peso para a segunda geração, eles acabarão sofrendo do mesmo jeito que nós sofríamos, né, o ataque. Né? Muitas das pessoas tinham muitos problemas e acabavam cometendo algum pecado por influência desse mundo espiritual mal. Então, gostaria de realmente falar essas palavras para os irmãos hoje e gostaria de encerrar por aqui, né, esse sermão de sábado, porque tem mais atividade hoje, tá bom? Gostaria de fazer uma oração para a gente encerrar essa parte da palavra. Amados Pais Celestiais, vedros Pai do céu e terra, humanidade, Pai Celeste, agradeço por esta noite, porque nós podemos realizar o nosso irmão aqui, na nossa cidade de Brumado, Pai Celestial, e toda a região, com a participação das nossas famílias abençoadas, famílias que estão se preparando para se tornar famílias Chambô. Pai Celestial, esse é o nosso desejo, nosso anseio. Realmente pedimos que vós venha realmente, Pai Celestial, cada dia, dar mais palavra, Pai Celestial, dar mais amor para teus filhos, e que cada um de nós receba a tua graça, realmente centralizando nossa vida de acordo com o desejo que vós tem. Que essa é a sorte celestial que cada um de nós vai poder pegar e poder realmente realizar em cada dia de suas vidas. Pai Celestial, nós fomos muito afortunados, todos nós da região aqui,
todas as pessoas que conheceram o princípio divino e puderam ter mérito, Pai Celestial, realmente de reconhecer os verdadeiros pais, porque realmente sem mérito de antepassados, sem realmente ser preparado pelo céu, nenhum de nós poderia compreender realmente os verdadeiros pais. Por isso nós agradecemos realmente ao céu, porque esse foi um período de tempo precioso em que podemos viver junto com os nossos preciosos verdadeiros pais aqui na Terra. Podemos assim mudar nossa vida e podemos assim, Pai Celestial, deixar uma descendência pura, já que o sangue dos verdadeiros pais corre em nossas veias. Pai Celestial, todos os irmãos que estão aqui, Pai Celestial, têm grande expectativa, têm grande esperança de viver junto com os nossos preciosos verdadeiros pais eternamente. Pai Celestial, nesta noite, te peço, Pai Celestial, que vós realmente abençoe grandemente nossas famílias aqui de Brumado, que todos possam realmente, Pai Celestial, se tornar família Estiambô, possam completar a libertação e bênçãos de antepassado, completar os 430 vinhos na rua, Pai Celestial, como missão do Messias Tribal Celestial. Te agradeço assim, realmente fazendo esse relatório, em nome de Marcelo Lima de Almeida, Família Central pela bênção. Adiu. Obrigado aos irmãos. Obrigado por esse sermão. Adiu, muito obrigado ao Sr. Marcílio pelas palavras preciosas do dia de hoje. Vamos ao cântico das ofertas, irmãos e irmãs. Luz vem da graça de meu Pai,